Esta não será uma conversa com moderação minha, é uma conversa sem moderação, para que todos possamos falar assim um bocadinho daquilo que é o cuidado. E antes de mais, a gente vamos dedicar esta conversa ao Afonso Macedo, que era uma pessoa que tinha muito cuidado com todos e não tinha cuidado com ninguém. Na realidade, nós pensámos em dedicar o último espetáculo, Good Girls Go to Heaven, Bad Girls Go Everywhere, ao Afonso Macedo, mas por uma questão de falta de tempo e, portanto, falta de cuidado, esquecemos de mencionar isso e fica aqui mencionado a posteriori. E eu acho que vou começar assim, por isso, não é? Que uma das perguntas que nós fizemos aos participantes do laboratório e aos artistas do festival, antes de começar, foi: qual o cuidado mais descuidado? E houve muita gente que não conseguiu responder. Houve pessoas que deram respostas muito divertidas, mas eu continuo no final deste nosso périplo, e o vosso, não é? Especialmente do Mundos e que eu nunca sei dizer, a faculdade, o SES, pronto. Que se falou aqui de imensos cuidados que se tem que ter e, assim, aquilo que me parece de tudo aquilo que passou, ou de todas as conversas que tivemos, ou que eu ouvi, que passaram aqui, numa necessidade e um apelo à insurreição por causa da falta de cuidado que existe em tudo aquilo que se focou, não é? Das diferentes conversas. E como esta conversa tem este título, pode o cuidado ser subversivo, eu começo por dizer que estou confusa, porque não sei se pode ou não ser subversivo, mas uma das coisas que faço assim em jeito de conclusão da minha visão sobre aquilo que foi este desafio que fizemos, que eu acho que foi um grande desafio, colocar como tema do festival e de laboratórios éticas do cuidado, é que realmente há muitos cuidados descuidados. Muitos cuidados descuidados, e especialmente, essencialmente, por causa da situação em que vivemos, que me parece um bocadinho consequência daquilo que foi a pandemia, que sublinhou muito o nosso individualismo, não é? E isso é o que surge mais dentro daquilo que vivemos, ou pelo menos aquilo que me parece que surgiu mais dentro daquilo que vivemos e das conversas que foram, não só as conversas, mas também o laboratório, de como as pessoas estão cada vez mais focadas em si e, portanto, há uma falta de pensamento sobre este lado que é o espaço comum e, portanto, o cuidado, as éticas de cuidado dentro dessa perspectiva. Como é que nós conseguimos evidenciar as imensas vulnerabilidades que a nossa sociedade tem e que me parece que a grande vulnerabilidade é precisamente esta falta de atenção ao outro, de ver o que é que está a acontecer ao meu lado e porque é que eu me posiciono de uma maneira completamente oposta a alguém que não é igual a mim, em vez de pensar como é que construímos algo que possa ter lugar para todos. O que é que vocês acham? Obrigada. Eu acho que um dos maiores cuidados, descuidados, é resultante do silêncio. E hoje aqui nesta mesa faltam algumas pessoas que fizeram parte deste processo e, portanto, eu acho que toda a curadoria das conversas inquietas e todo o processo do Linha de Fuga tem, não só por ser o tema deste ano, tem uma
preocupação grande em cuidar das outras pessoas. E, portanto, falta-nos aqui a nossa linda Miriam, falta-nos aqui a nossa Rita Alcaire, falta-nos aqui a nossa Patrícia Ferreira, falta-nos aqui a Marta, que está lá fora, e o Sousa, que está aqui na mesa. Eu não sei o nome de toda a gente que participou, mas pelo menos os rostos mais visíveis não estão aqui. Eu acho que não devemos silenciar os nomes de quem tornou o processo possível. Relativamente à questão de pode o cuidado ser subversivo, eu sou uma defensora acérrima do sim. Eu, de facto, acho inclusive que o oposto da violência não é a paz e sim o cuidado. E nesse sentido eu acho que o cuidado tem o poder de ser proativo, porque nós, quando falamos de paz, e quem vem das relações internacionais ou dos estudos sobre violências, temos uma linha que se chama Estudos para a Paz, e uma das formas de chegarmos à paz é através da prática do cuidado. Mas a paz pode ser a paz negativa e, portanto, pode ser a simples ausência de guerra ou de violência direta. E, portanto, nesse sentido, eu acho que a paz pode representar um conceito estático e uma prática estática, enquanto que o cuidado pressupõe ação. Pressupõe a ação para com a própria pessoa, portanto, o autocuidado, e o cuidado com as outras pessoas e com a sociedade que nos rodeia e com o ambiente. E por outro lado, nas investigações que fazemos, nos projetos de investigação e nos estudos sobre masculinidades, o cuidado tem um lugar central, não é? Porque, de facto, os estudos sobre masculinidades sempre foi no sentido de entender as causas das violências, por outro lado, como superá-las, mas o cuidado enquanto prática masculina eu acho que é, já o disse aqui várias vezes, emancipatório. E, portanto, nesse sentido, é de facto subversivo. Relativamente ao que tu disseste, Catarina, da pandemia, eu nessa linha sou mais pessimista. Eu não acho que a pandemia trouxe cuidados descuidados. Eu acho que a pandemia fez com que se revelassem determinadas atitudes, ações, comportamentos, opiniões políticas, pessoais, interpessoais, que estavam de alguma forma camufladas e silenciadas, porque de alguma maneira não eram consideradas politicamente corretas. Estou a pensar, por exemplo, no que se passa agora no Brasil. Eu recebi uma mensagem de um grande amigo meu há bocado, que está a pensar em emigrar, mesmo que o Lula ganhe. E o motivo dele e da família dele emigrarem é que ele considera que isto, na verdade, é um referendo, ao civismo e à atitude do povo brasileiro. E, portanto, mesmo que Lula ganhe, os milhões de votos em Bolsonaro mostram a opinião destes milhões de pessoas. E, portanto, eu não acho que isso tenha surgido com a pandemia. A pandemia possibilitou termos extremos, e perante esse extremar e perante as crises, de termos atitudes mais negativas que são legitimadas com o bem-estar individual. Pronto, e para já fico-me por aqui. Eu se calhar acho que prefiro fazer uma questão do que dar aqui uma opinião, falar um pouco. Quer dizer, para fazer a questão tenho de falar um pouco sobre estas conversas que nós tivemos e sobre o que eu ouvi. E ao longo das várias conversas que tivemos, as soluções de cuidado que as pessoas enunciaram, por vezes, as ausências de cuidado são um ataque ao espaço pessoal e interpessoal e aos círculos sociais que estão à nossa volta. As soluções que muitas vezes as pessoas enunciaram eram soluções e propostas pessoais de autocuidado ou de cuidado com os nossos mais próximos. E a questão que eu colocaria era se o cuidado se cinge então apenas a essa esfera do micro, do que é pessoal e das pessoas que nos rodeiam. Ou se podemos fazer a ponte para uma política do cuidado. E acho que é isso.
Boa tarde e obrigado, porque eu tinha isso apontado aqui, que era uma forma do cuidado ser subversivo, é precisamente o cuidado institucional, o cuidado das entidades, um cuidado mais macro, em contraponto com o teu micro, e que, por exemplo, na resposta, e pegando também nas respostas às crises, desde 2008, esta crise também pandémica, esta da guerra agora na Europa, o que se vê sempre é um apoio financeiro, empresarial e pouco apoio ao cuidado, às práticas de cuidado, a quem presta cuidados. E se houvesse uma mudança de paradigma nesse sentido, haveria sim uma subversão do cuidado pelas instituições. Por isso é possível haver uma prática de cuidado macro e institucional e estatal, e era emergente e urgente havê-la, porque e nós vemos nas respostas, a Tatiana escreve sobre isso muito bem, que a resposta às crises tem que ser a resposta de apoios que prestem cuidado, porque é de pessoas que se trata, e sem cuidado as pessoas não conseguem ultrapassar crises. Eu também queria só dizer mais duas coisas. Quanto aos cuidados descuidados, eu gostei muito disso. Para mim, quando eu vejo um cuidado descuidado, quando não há um cuidado sinalagmático, e falaram disso aqui um bocadinho, um cuidado recíproco, quando cuidamos de nós sem cuidar dos outros ou das outras, ou quando cuidamos das outras e dos outros sem cuidar de nós. Aí sim são cuidados descuidados. Por último, já não sei, já nem percebo a minha letra, o cuidado é sempre subversivo quando se quebra cânones, não é? Quando se quebra práticas e formas de socialização que estão instituídas e que nos são ensinadas desde sempre. E, portanto, quando se quebram os cânones daquela prática que nos homens, e a Tatiana falou das masculinidades que não são normalmente ensinadas a ser cuidadoras, quando se ensina o cuidado aos homens e às mulheres, como vivemos num mundo patriarcal que atinge os homens e as mulheres, quando se ensina o cuidado, é subversivo. E quando se apoia outros, é cuidar das pessoas quando se apoia, quando se faz com que aconteçam práticas que são subversivas por si próprias, porque são contrárias ou à masculinidade ou à feminilidade. Como, por exemplo, quando uma mulher diz que não quer ser mãe porque não quer, e a maior parte da sociedade olha de lado e diz que não quer porque não sabe ou porque não é uma mulher de verdade, o apoio a isso, o respeito pelo indivíduo e pela individualidade é uma forma de cuidado subversivo também. E falei demais, vou passar. Eu se calhar vou aproveitar a minha fala para contextualizar esta pergunta. A pergunta de pode o cuidado ser subversivo? Que acho que é uma pergunta, pronto, contextualizada no contexto, passando o pleonasmo específico em que estamos a viver. E agora vou dar aqui uma referência, porque como boa pessoa de 25 anos que sou, eu vou buscar a minha informação às redes sociais. E há dias apareceu uma publicação sobre esta antropóloga, que é a Margaret Mead, sobre que é a Margaret Mead. E a Margaret Mead vai traçar o início da humanidade a uns ossos que foram descobertos há 15 mil anos atrás, e encontrou-se um fémur, um osso de uma perna humana que tinha sido cicatrizado no mesmo lugar onde ele se encontrava. E a Margaret Mead diz que quando um animal parte uma perna ou parte uma pata num contexto selvagem, ele provavelmente vai morrer, ou mesmo se aquele osso cicatrizar, nunca vai cicatrizar no mesmo lugar. Ou seja, para aquele osso ter sido encontrado cicatrizado, significa que houve outra pessoa que, quando aquela pessoa partiu a perna, teve o cuidado de a levar para um sítio, de cuidar dela, e só através desse cuidado é que aquele osso pode ter sido cicatrizado. Ou seja, ela traça o início da humanidade, do Homo sapiens,
e identifica a origem desta espécie precisamente no cuidado. E então ela diz que o cuidado e o cuidar está precisamente na origem do homem ou da mulher, desta espécie. E então o cuidado aqui aparece quase como uma coisa natural, como uma coisa que é natural a todos nós e que nos permite viver em sociedade, ou que nos permite viver, porque nós somos animais sociais, então viver é viver em sociedade. Portanto, quando é que esta pergunta de pode o cuidado subversivo, ser subversivo, quando é que ela surgiu e porquê é que estamos a colocá-la agora? Se o cuidado é uma coisa tão natural à espécie humana, porquê é que estamos a questionar-nos agora se o cuidado pode ser subversivo, ou o que é o cuidado? Se é uma coisa tão fundamental para nós, porquê é que estamos a colocar esta questão? Então é aqui um bocado contextualizar esta questão. Porque se calhar se nós nos estamos a colocar esta questão é porque vivemos numa sociedade em que foi dito aqui muitas vezes que o cuidado tem género. Foi que, primeiramente, pronto, foi uma coisa que se calhar foi renegada para as mulheres, durante a escravatura, se calhar para as mulheres negras, e que depois acabou por ser institucionalizado, mas que agora, no momento, vivemos em sociedades cada vez mais individualistas, como tu bem disseste. Vivemos em sociedades em que as instituições que deveriam prestar este cuidado negligenciam, como também falámos aqui nas conversas, e então chegamos a um ponto em que o cuidado, que deveria ser uma coisa tão intrínseca, tão fundamental e tão natural, foi posto quase de parte. E aqui, para responder à questão de pode o cuidado ser subversivo, neste contexto, se calhar, claro que sim, também sou uma defensora do sim, mas só queria aqui, se calhar fui um pouco confusa, mas contextualizar a questão. Posso? Sim. Vocês agora disseram tanta coisa que assim, eu tenho dúvidas se o cuidado pode ser subversivo. Tenho mesmo dúvidas por tudo aquilo por todas as conversas que passaram por aqui, e também por toda a dinâmica que aconteceu durante o festival e o laboratório. Como sabem, ao lado do Festival Linha de Fuga existe um laboratório que reúne artistas de diferentes backgrounds, de diferentes origens, com diferentes práticas artísticas. E uma das coisas que nós propusemos foi precisamente pensar como é que este espaço que nós criámos no Linha de Fuga como uma zona autónoma temporária, não é? Uma zona onde, isto é, este espaço onde nós podemos criar as nossas próprias regras, subverter as próprias regras, mas pensar essas regras a partir daquilo que é esse tema das éticas do cuidado, me fez pensar, quer dizer, desde algumas conversas que eu pensei, bom, agora vamos ser censuradas no Facebook por causa das insurgências, a insurreição e por aí fora, por causa de todas as asneiras que se disseram aqui, mas também por tudo aquilo que vocês disseram. Parece-me importante chamar a atenção que, enquanto não se pensar que e inclusivamente foi uma das coisas que eu falei nas últimas conversas, acho eu, que se falou sobre a questão da violência, não é? É preciso ser violento para ter cuidado? É uma das questões que se colocou também ao longo do laboratório. Precisamos de posicionar-nos primeiro enquanto pessoas e indivíduos com uma determinada característica e assumir que para ser reconhecido esse espaço precisamos de ser violentos? E isso não é espelhar aquilo que é um sistema contra o qual nós lutamos, porque é um sistema que nos faz ser cada vez mais violentos. Porquê? Porque o capitalismo diz-nos que nós temos que ser individualistas para conseguir ultrapassar aquilo que é a grande competitividade que existe em qualquer setor, e nas artes também existe.
E no setor dos cuidados também, não é? Que nós falamos muito da questão do género, não é? O cuidado é feminino ou masculino, e vemos cada vez mais que há um aproveitamento por parte da sociedade capitalista em desenvolver negócios à volta do cuidado, onde ainda continuam a ser as mulheres que são o foco e o centro das atenções e as mais descuidadas, não é? Basta olhar para a indústria da limpeza, quantos homens existem a limpar espaços domésticos? Muito poucos, não é? Muito poucos. E por outro lado, aquilo que tu disseste, Pedro, que me parece e que tu contrapuseste, a mim parece-me importante a questão das micropolíticas. Mas as micropolíticas, para mim, não são só as questões de afeto interpessoal, são as questões de afeto dentro daquilo que são esta criação de espaços comuns, não é? E como é que nós conseguimos criar estes espaços comuns onde se pensa em desenvolver determinadas posturas que têm precisamente que pretendem precisamente não espelhar aquilo que são a falta de cuidado que estas macropolíticas desenvolvem, não é? E eu lembrei-me, quando tu estavas a falar, não é, que pronto, saiu o Orçamento de Estado de 2023 com uma série de medidas de cuidado, não é? De apoio aos mais desprivilegiados, de chamada de atenção sobre aquilo que é esta questão da vulnerabilidade comum, mas são migalhas, não é? São puras migalhas demagógicas. E, portanto, no entanto, elas existem porque existiu uma micropolítica, isto é, existiram grupos que lidaram com esses espaços comuns de defesa, de defesa da vulnerabilidade e, portanto, de luta contra essa vulnerabilidade, que chamaram a atenção a esta entidade que é o Estado, que é preciso olhar para os seus constituintes, não é? Depois tu disseste uma coisa que é o cuidado é subversivo quando se quebram normas e regras. Mas o que é isso de regras? O que é que são cânones? O que é que são os cânones? Estão sempre a mudar também, não é? E, portanto, tu podes quebrar um cânon e transformar, portanto, destruíste um cânon e fazer aparecer outro cânon. Portanto, tu estás constantemente a espelhar. Então, para mim, só pode ser subversivo quando tu inventares realmente alguma coisa completamente novo e inovador. E às vezes eu fico assim, tipo, eu não quero chegar ao fim deste evento e dizer assim, não, isto vai ficar tudo na mesma, porque acho que não. E acho que também aqui se provou que há uma série de pessoas que lutam e que são resistentes e que não é uma luta recente, são lutas de anos e anos e anos e que continuam a resistir e que geram essa força. Aliás, acho que nós na equipa de Linha de Fuga somos umas resistentes, não é, Marta? Mas que também nos cansamos, não é? E que também temos que ser substituídas por outras pessoas e encontrar esses substitutos que queiram desenvolver outros cânones. Para mim, acho que não é o que deve ser. E pegando também naquilo que tu disseste, porque vocês disseram tantas coisas que eu de repente agora, que é assim, tu dizes que a paz e o cuidado são duas formas de ir contra a violência, que é o problema da falta de cuidado, não é? Há muitas pessoas que defendem que o cuidado passa pela violência, e precisamente por aquilo que eu disse. O cuidado é realmente uma ativação, mas acho que nós estamos cada vez mais focados em cuidar daqueles que nos são mais próximos, não é? E esquecemos, quer dizer, de repente, pegando na guerra. Ai, uma guerra. Quantas guerras existem neste mundo e que nós não ficamos, ai, uma guerra. Bateu-nos à porta, não é? Está muito perto de nós.
E, portanto, é uma falta de cuidado da nossa parte também ficarmos preocupados com esta guerra e não com outra guerra. Para mim, a paz pode ser podre, pode chegar a ser podre, não é? Mas a paz tem esta coisa de que é a ideia de paz, tem por trás esta ideia de criação de harmonia, e a criação de harmonia, para mim, é o cuidado mais subversivo. É o mais difícil, porque tu não consegues. E eu própria também, às vezes, irrito-me e mando uns berros, isso tem uma falta de cuidado com as pessoas à minha volta, mas também peço desculpa, que é uma coisa que muita gente não faz, não é? Portanto, explodiu, olha, agora já explodi. Não, voltar atrás e querer essa paz e querer instaurar a harmonia é, para mim, aquilo que é mais subversivo naquilo que é o cuidado. Pode ser muito balelas, pode significar, mas é o mais difícil para mim, mesmo. Pegar no que estavas a dizer, porque eu e o Pedro estamos aqui enquanto coletivo Mundos, que entretanto esvaneceu, ou cada uma, não é que foi à sua vida, continuamos amigos e amigas, mas foi uma experiência que para mim me ensinou muito sobre cuidado. E tem a ver com essa praxis de que estás a falar de um equilíbrio, mas mais do que equilíbrio eu vou falar de horizontalidade. E foi uma experiência em que tentámos ser um coletivo em que as decisões eram tomadas da forma mais horizontal possível. E isto não é novidade. Isto, se calhar, é quebrar com um cânon estabelecido de que as organizações são hierárquicas e que as organizações são verticais e, portanto, tentar organizar-nos, tentar tomar decisões, tentar agir sem que haja essa verticalidade e essa hierarquia, já no próprio processo já está a subverter alguma coisa, ou já estamos a experimentar uma coisa que, ainda que não seja nova, não é o que é normal e não é o que está instituído. E é pesado e é difícil. E é difícil porque é necessário esse equilíbrio e percebermos a nossa interdependência e, sobretudo, por exemplo, se formos personalidades mais dominantes ou mais extrovertidas, também vem com um questionamento constante e com escutar a crítica dos outros e fazer com que a crítica dos outros depois também é pôr-nos descermos um degrau e questionarmos-nos em permanência e questionarmos a nossa posição em permanência. Não é porque nós falamos mais ou porque nós falamos mais alto que temos que ser as líderes ou que temos que é o que a nossa posição é que deve vingar. E eu acho que esse exercício é muito difícil e também quero aqui levantar esta questão, porque muitas vezes o cuidado com os outros também acarreta esse pensamento constante e essa crítica constante sobre nós mesmas. E eu acho que nos pormos constantemente, colocarmos constantemente em questão, que é um exercício difícil, mas não assumirmos que as nossas posições é que são as posições verdadeiras ou as posições mais legítimas. Pronto, é difícil e estamos aqui tipo 3 mulheres, que eu considero 3 mulheres fortes, sentadas à mesa e se calhar também queria saber a vossa opinião sobre isto, porque eu sinto que pessoalmente se calhar é a minha maior barreira para o cuidado. Ter aqui cuidado com a cerveja. Bom, isso depois desse teu questionamento, e para mim que tenho esta voz fininha, não é?
É um desafio constante. Eu costumo dizer muitas vezes às pessoas que me rodeiam, e quando digo pessoas que me rodeiam, não só aquelas com quem eu trabalho, as pessoas à minha volta, que podemos aqui advogar que somos feministas e escrever sobre feminismo e sobre teoria feminista, o que é lixado é sermos feministas no cotidiano. E, portanto, aquilo que tu descreveste é o ser feminista no cotidiano, porque eu acho que ainda não trouxemos aqui para o debate a questão do feminismo e do cuidado, mas, de facto, o ser uma feminista e um feminista cotidiano significa questionarmos-nos constantemente, não é? Questionarmos-nos constantemente, rompermos barreiras constantemente, não é? Mas, ao mesmo tempo, trabalhamos em instituições ou dentro de determinadas normas que não entendem as formas como agimos, como trabalhamos, como pensamos, as decisões que se tomam. Portanto, essa horizontalidade é muito bonita, mas a certa altura as tentativas de a destruírem ao longo da tua vida são tantas que tu pensas, ou vou continuar nesta luta, que é até ao final da vida, ou termino aí, não é? E junto-me a eles. Que eu acho que não é a opção para ninguém que esteja aqui nesta mesa. E portanto, nesse sentido, quando a Catarina falava, a Catarina Saraiva, do cuidado que passa pela violência, isso para mim não é cuidado. Ou seja, um cuidado violento, ou, lá está, o Tiago falou da questão das masculinidades e como os homens não são ensinados a cuidar. Os homens, ou vamos lá, nos estudos das masculinidades, nós percebemos que muitas pessoas são ensinadas a cuidar ou proteger, passa pela violência, não é? O educar. Minha filha está aqui, podemos perguntar-lhe se alguma vez apanhou na vida. Não. Portanto, eu hoje tenho aqui testemunhas, não é? Não pode passar nunca pela violência, não pode passar pela coação, não pode passar pela hierarquia e pela verticalidade, porque isso, na verdade, denigre o conceito. Mas nós, perante o pessimismo da Catarina, não sei se o cuidado é subversivo ou não, eu acho que é porque, na verdade, o que passam a vida, ou nós passamos a vida toda a lidar com instituições, com pessoas, com governos que tentam camuflar e silenciar o quão o cuidado é inato. Nós falámos aqui já algumas vezes da questão do sistema de guerra, não é? De outra feminista que tu podes ver nas redes sociais, que é a Betty Reardon. A Betty Reardon compara o patriarcado ao sistema de guerra, não é? E diz o quão há de construído nesse sistema de guerra e o quanto custa para camuflar esse sistema de guerra. E por isso é que o serviço militar é obrigatório para ensinar, não é? A romper com aquilo que nos é inato e a ser violentos. E, portanto, quando começamos a denunciar os silêncios dessa construção social, não é? Isso abana a estrutura, isso abana o sistema e isso abana a cultura. E é isso que tem de poderoso, nós, não é? Conseguirmos transmitir esses... não sei, esse disfarce. E eu, antes de vocês começarem agora nesta ronda a falar, eu tinha aqui anotado uma nota que tem a ver com aquela conversa sobre cuidar de quem cuida, em que esteve a Rita Joana. Epá, vocês já pensaram, nesse dia não debatemos o conceito, mas o conceito cuidador informal. Cuidador informal é um conceito absurdo. É um conceito absurdo. Significa que há cuidadores formais. Sim, são aqueles a quem temos que pagar, né? É o Estado, ou privados a quem recorremos, e esses sim são formais. O cuidador informal é um pleonasmo, não é? É um pleonasmo, porque, na verdade, nós temos essa capacidade e quem o quer fala todos os dias, não é? Pronto, era isto que eu tinha aqui anotado, porque no dia do debate sobre cuidar de quem cuida, acho que não exploramos, acho que já entrou, não é? De tal forma, e tu falavas dos PECs de apoio, do Orçamento de Estado, lá está, tudo o que é dirigido ao cuidado é paliativo, não é? É paliativo e de facto vemos pelo apoio que é dado a essas pessoas que são chamadas de cuidadoras informais, vê-se o peso que isso tem para o nosso governo e para outros, não é? Quer dizer, é ridículo. E eu acho que o que eu estava a pensar a dizer, acho que toca os pontos que foram ainda agora referidos, nomeadamente na parte da horizontalidade das relações, e eu acho que todos os sistemas que não são horizontais são violentos.
os Monty Python na Quest for the Holy Grail têm uma parte que é Behold the violence inherent to the system. Vejam a violência agora inerente ao sistema, e todos os sistemas, por não serem horizontais, são de certa forma violentos. Toca também, porque vão já perceber porquê, se o cuidado pode estar relacionado com violência. Nunca a violência pode ser cuidado. E isso levou-me há pouco a pensar numa pergunta que já tinha a resposta por causa disso, se a falta de cuidado pode ser também cuidado. E eu pensei num exemplo para o qual não tenho resposta. Tenho para que se o cuidado pode ser violento, não, nunca, porque eu acho que é um contrassenso logo, desde aí. Mas se a falta de cuidado pode ser ela cuidado. O único exemplo que eu posso ver que é parecido com isso, mas é debatível, é quando há regiões e países, normalmente no sul ou em regiões mais periféricas, que têm falta de cuidados básicos e até vivem situações de guerra civil que o norte global e este mundo eurocêntrico e o norte global faz é ir lá sob o pretexto de cuidar dessas pessoas e impor sistemas que não têm nada a ver com eles, exato. Ou seja, será que nos abstermos de ir lá impor um sistema que não é deles, que é eurocêntrico, que é do norte, nos abstermos pode ser cuidar dessas pessoas? Mas por outro lado, essas pessoas também precisam do cuidado. E por isso é que eu disse, este é o exemplo mais... Exato. Nós provocamos a pobreza e depois vamos lá resolver... Pronto, e por isso é que se tocam estes 3 pontos, a não horizontalidade, a violência como cuidado ou não. Sim. Eu acho que quando estamos aqui a falar de violência e cuidado, isto é só Eu acho que quando se calhar as pessoas que participaram no laboratório levantaram esta questão, é que sim, há estruturas que se negligenciam, se têm responsabilidade por cuidar e o negligenciam de forma sistemática. Sim, eu acho que há casos onde a violência é justificável. Mas não uns contra os outros, ou umas contra as outras, mas sim contra as estruturas que nos oprimem. Agora, estas estruturas muitas vezes também vêm com nomes e com caras associadas. Mas pronto, eu só queria fazer aqui este disclaimer, de que penso que era a isso que essas pessoas se estavam a referir, de que sim, a violência contra certas estruturas é justificada em certos momentos. Porque se calhar há coisas, estruturas e organizações e instituições com as quais não temos que ser cuidadosos porque não foram cuidadosas para nós. E aqui também já agora estou a pensar no conceito de reciprocidade e de como também é fundamental quando falamos de cuidado. E a Rita Joana também, quando participou aqui na conversa, a sua fala final tocou na questão da codependência e de como o cuidado também pode... em certas dinâmicas, incentivar lógicas de codependência e de nós nos tornarmos cuidadoras e de uma pessoa que se vai tornar codependente de nós. E então acho que esta ideia de reciprocidade também é importante de se pensar e de se falar. Obrigado pela motivação. Eu se calhar aprofundava a pergunta, sem querer estar a voltar atrás da conversa, mas voltava um pouco atrás para aprofundar a pergunta, porque enquanto estava a ouvir a falar, estava a pensar sobre o que tinha perguntado, e o que nós ouvimos durante as várias conversas foi de um total desespero pela ausência de apoio e de cuidado, e que estas pessoas que ouvimos os testemunhos no âmbito do ambiente, no âmbito da saúde mental, no âmbito dos cuidadores, no âmbito da memória, todas elas transmitiram um pouco de desespero por estarem a esbarrar na estrutura e não conseguirem agir sobre ela. E estamos aqui a conceber o cuidado como uma coisa proativa, que é uma coisa que estas pessoas fazem. Todas estas pessoas falaram que o que era preciso mesmo era uma revolução.
Ou seja, nós conseguimos praticar o cuidado, conseguimos ser cuidadosos sem mudar o sistema. E eu acho que precisava de mais uma ronda de conversa para eu ter uma pergunta no final desta reflexão. Mas fico por aqui, acho eu. Essa questão da revolução apareceu nas conversas anteriores. E eu sou completamente contra a revolução, porque significa espelhar. Uma revolução significa retirar um sistema para colocar outro sistema. E, portanto, o Franco Bifo tem uma ideia muito mais interessante, que é a involução. É envolvamos-nos todos uns com os outros, e vou voltar aos sistemas de amizade e de compreensão daquilo que são as sinergias que nós podemos dar entre todos. E isso vai dar uma coisa muito mais interessante do que uma revolução. Continua a ser o mais difícil, ok? Agora vou começar a ser otimista, que é... Claro que é. Depois de te ouvir falar e dizer, pronto, eu não posso sair daqui com esta atitude pessimista. E acho que existem passos, quer dizer, pequenos passinhos. Acho que mesmo tudo aquilo que se fez aqui, que foram pequenas chamadas de atenção sobre questões muito grandes, foram pequenos passos que podem ficar como memória daquilo que é a fala de pessoas, mas basicamente aquilo que nós proporcionamos, que vocês proporcionaram com estas conversas, foi dar voz a muitas vozes que às vezes não se ouvem. Isso já é um pequeno passo super importante. Portanto, eu sou mais a favor desta questão de fazer-nos pensar sobre aquilo que muita gente faz e diz, do que estar a organizar um esquema que provoca uma revolução que depois já vimos o que é que todas as revoluções provocam. Nada de interessante. Mas tu disseste uma coisa, Catarina, que me bateu aqui muito, que é engraçado, que não é? Sempre acontece isto. Quando há homens e mulheres, os homens vão para um lado, as mulheres vão para o outro. Eu não sei se é uma questão de cheiros, Não, mas é super interessante. Ninguém diz nada e de repente, não sei porquê. Mas isso faz-me pensar numa coisa que tu disseste e que tem a ver com aquilo que é a dificuldade de tu, como é que num coletivo tu consegues conjugar aquilo que são as personalidades mais extrovertidas com as personalidades menos introvertidas, não é? E como é que nesse esquema de extrovertido e introvertido se consegue dar atenção àquilo que são as pessoas que falam menos ou que dizem menos, porque se calhar precisam de mais tempo para pensar, se calhar precisam de outro ritmo. Como é que... E eu acho que a grande questão do cuidado também é precisamente uma questão de tempo. O tempo é essencial. Se a horizontalidade não é nada de novo, é algo que é posto de lado porque dá muito trabalho, não é? Muito tempo. Mas depois também existe o outro lado, que é a falta de cuidado daqueles. Quer dizer, ok, eu vou dizer isto desde uma perspectiva muito egoísta, que é, eu sou muito rápida. Eu automaticamente já vejo tudo. Tem esta coisa que é um treino que tem muito a ver com uma formação ou formação profissional, que é a capacidade de conseguir ver muito prismaticamente, ou com uma deformação de género, não é? Que também nós, enquanto mulheres, temos esta questão biológica, que é uma questão biológica, que como estamos preparadas para ser mães, estamos preparadas para estar muito mais alertas a uma série de coisas. Há o outro lado, que é porque que as pessoas mais rápidas são sempre aquelas... Agora vou ser provocadora. Porque que as pessoas mais rápidas têm que ser aquelas que esperam pelas pessoas mais lentas? Porque as pessoas mais lentas não fazem o esforço para ser mais rápidas? Se calhar isto é mau, não é? Mas a questão é que este encontro entre aquilo que é o cuidado tem que ser um encontro dos dois lados, não é? Portanto, eu não posso deixar de ser extrovertida e não posso querer que uma pessoa tipo Pedro seja mais extrovertido. Isto faz-se através daquilo que é o conhecimento, não é? Eu sei que o Pedro, por exemplo, não fala muito, mas sei que o Pedro é uma pessoa que pensa e que age muito bem.
Acho que esta questão daquilo que é, e por isso é que também me agrada muito esta ideia de que das micropolíticas, no sentido de micropolíticas, dentro desta ideia de que o Franco Biff diz que é vamos evoluir, pensar desde as nossas amizades, porque isso depois pode viralizar. E viraliza, tanto viraliza que, pronto, vou voltar ao Orçamento de Estado, acabou por dar migalhinhas, mas chega lá. Mas qualquer decisão implica um envolvimento. E, portanto, nós não podemos deixar de não nos envolver com aquilo que é o que nós somos no mundo, que é seres cidadãos. Em qualquer sociedade em que estejamos, somos seres sociais. E o facto de haver muitas pessoas que dizem não me apetece implicar-me, faz com que as pessoas mais extrovertidas, as pessoas que sabem melhor as manhas, agarrem as oportunidades. E depois há pessoas como eu, que são muito boas. Estou a brincar. Não sou muito boa. Não, há pessoas que têm ética e pessoas que não têm éticas. E, portanto, este também é um grande problema do cuidado. Onde é que está a ética, não é? Sendo que a ética também é uma coisa muito subjetiva e depende de muitas coisas. Mas uma das coisas, por exemplo, que neste momento se está a falar muito e que é preciso ter muita atenção, ou antes, há muitos conceitos que há uma década atrás nós não falávamos e que agora se falam, e que se falam com uma certa necessidade de agressividade e de radicalismo, não é? Ou antes, não necessariamente de agressividade, mas de radicalismo. E o radicalismo pode surgir sempre como esta coisa muito agressiva e com caráter violento, não é? Eu lembro-me, por exemplo, há uns anos atrás, de estar no Brasil uma manifestação de mulheres negras e que eu cheguei ao pé delas e perguntei: o que é que vocês estão a manifestar? E a resposta delas foi: não te vou ensinar nada, tu és branca e colonizadora. E eu fiquei chocada e disse: que horror. Mas tu não sabes, eu posso te querer ajudar. Ela disse: nós não te queremos aqui, não tens nada, não tens lugar aqui. E eu fui para casa pensar: porquê? E cheguei, pronto, porque é preciso as próprias pessoas marcarem a sua posição e terem essa autoestima que lhes foi retirada. E é esta violência que eu acho que pode existir. Isto é, que as pessoas cresçam no seu reconhecimento e na construção da sua autoestima, que é algo que também nós, mulheres, estamos há mais de um século a batalhar sobre isso, não é? Quer dizer, e ainda hoje, quando eu tenho uma atitude que é assim uma atitude mais, como se diz, mais seca, sou automaticamente criticada. Se um homem tiver a mesma atitude que eu, não é criticado. Não é de todo criticado. Portanto, e eu sofro constantemente isso. Tanto que já me chamaram uma mulher com tomates. Mulher com tomates? Desculpem lá, quer dizer, não é? E ninguém pensa na agressividade que isto é, não é? Portanto, há aqui uma série de coisas que têm a ver com o cuidado e que têm a ver também com essa atenção de reconhecer o que é que deve ser cuidado ou descuidado. Eu, por exemplo, nunca cuidaria uma organização nazista, obviamente. Mas, tal como o Noam Chomsky, há uns anos atrás, foi altamente criticado porque fez um prefácio para um livro que dizia, o livro basicamente dizia que o Holocausto não aconteceu. E o Noam Chomsky fez um prefácio para esse livro, falando sobre a liberdade de expressão é importante. E eu acho que sim, que é importante, mas a liberdade de expressão também faz gerar uma série de violências que se calhar temos que estar atentas, não é? E este estar atentas também é cuidar e chegar e dizer: olha, tu já reparaste que aquilo que tu estás a dizer não tem lógica, ainda que as narrativas possam ser difíceis de subverter, não é? Tu falaste em Bolsonaro e tu tens constantemente pessoas que constroem a sua própria verdade e que acham que aquela verdade, ainda que seja a maior mentira que tu lhe mostres dados a dizer que são mentiras,
Aquilo é verdade. Não acreditam em nada. Há muita gente que assim constrói. Todos nós construímos as nossas próprias narrativas. Como é que nós conseguimos abrir as nossas narrativas aos outros? Esse é que é o cuidado, não é? E essa também é a nossa capacidade de sermos subversivos com as nossas próprias narrativas. Como é que nós conseguimos dizer, ok, vou pôr de lado a minha história e tentar olhar para a história do outro e ouvir a sua narrativa? Este é o mais difícil para mim. Faltam 5 minutos. É a controladora da mesa. Não, na verdade, olha, tu usaste uma expressão que nos anos 90 e 2000 era muito típica dos estudos feministas sobre guerra e paz, que era o dar voz. Dar voz às mulheres silenciadas, que hoje em dia não podemos em absoluto usar, porque dar voz significa que nós temos acesso a poder e que optamos por dar voz, ou seja, é uma coisa que acaba por ser assistencialista, não é? E, portanto, na verdade, a luta deve ser por, eu não gosto da palavra, mas o empoderar e permitir o acesso a... Mas estás a ver redes sociais enquanto... E, portanto, essa coisa do dar voz, porque referiste, inclusive, é sobre algumas conversas que tivemos aqui. É um passo importante, não é? Conceder esse acesso ao poder, mas não é, limpamos a nossa consciência. Olha que boazinhas que nós somos, que demos voz a quem normalmente não está aqui na Baixa às 7 da tarde. E pronto, isso era um à parte, mas até para pensarmos sobre isso, não é? Nós chamamos a quem não tem voz. Temos que garantir esse acesso. Eu acho que essa é a resposta à grande questão filosófica e profunda do Pedro Cosme, sobre o cuidado ser só micro, ou podemos falar de uma política macro do cuidado. Podemos ser todos muito cuidadosos, e não abalarmos a estrutura. Essa é uma grande preocupação minha. E tu falaste várias vezes do Orçamento de Estado. Eu acho que quando uma pessoa cuidadosa, feminista, e que de facto procura justiça social, chegar aos vários poderes, e isto estamos a falar desde os pequenos a governos, às Nações Unidas, às estruturas, que isso vai refletindo naquilo que são os orçamentos de Estado. A questão é que às vezes damos um passo, 10 para trás, não é? E a resposta é o capitalismo. Estúpido, não é? É estúpido. Na verdade, o que acontece é que, para sobreviver, temos que camuflar o cuidado e as práticas de cuidado. Porque senão a estrutura não aguenta. E essa é a minha... Para chegar às posições de poder de uma forma coerente, tu podes tentar abanar a estrutura. Faltam vários passos, e diria décadas, mas olha, eu anotei aqui, o cuidado implica, na minha opinião, a perda de privilégios. Na sociedade em que vivemos, na sociedade capitalista em que vivemos. Portanto, aquilo que são considerados os privilégios, para tu, de facto, agires de forma coerente e colocares em prática o cuidado, perdes privilégios, aquilo que é indicado como privilégios. E tu vês isso, não é? Em questão, em relação à licença de paternidade, faltares ao trabalho por apoio à doença das crianças, de familiares. Portanto, parece que não estás a cumprir com as expectativas do capitalismo. O capitalismo tem expectativas e, portanto, quanto mais invisível e informal tu tornares o cuidado, menos moça faz. Portanto, quanto mais visível e mais formal tu, não é? e ruidosa forem as práticas do cuidado, mais abanões têm. A dizer, vocês, estrutura capitalista, não aguentam se nós de facto colocarmos isto em prática a sério. Eu acho que isso, aqui não é que seja a última pessoa a falar, mas para o Pedro Cosme não sair daqui triste e para estas conversas não terminarem com um tom pessimista, e às vezes eu e a Catarina estávamos lá fora, e as Catarinas estávamos lá fora a dizer, eu vou sair daqui deprimida. Acho que fomos dizendo isso ao longo de 6 conversas, e acho que é importante que nesta 7ª conversa não saiamos daqui a dar com a cabeça nas paredes, porque eu acho que de facto a questão da ética do cuidado e do cuidado político é um tema que tu trouxeste para Coimbra, para a cidade, e colocaste em debate, e que pôs muita gente a pensar em conjunto. A pandemia foi um pretexto para se falar sobre algo que eu acho que, de alguma maneira, quando eu digo estas novas gerações, quando olho para eles e digo eu tenho idade para ser vossa mãe,
tenho grande expectativa nestas gerações, porque de facto acho que o cuidado ocupa um lugar distinto daquele que ocupava na nossa geração. Desde logo falamos sobre ele, não é? Porque, pronto, a Tatiana estava a falar de como se mais mulheres e mais pessoas sem poder ocuparem posições de poder, como é que isso vai se refletir nas políticas públicas. E eu já sou mais pessimista, se calhar também é a minha geração. Não, e agora vou falar de coisas positivas. Por exemplo, se estamos a falar do direito à habitação e se queremos realmente pôr em prática a ideia de que toda a gente deve ter o direito à habitação, se calhar em vez de irmos fazer uma manifestação e de reivindicarmos, podemos abrir uma ocupa. Se calhar em vez, quando falamos de alimentação, em vez de irmos reivindicar por uma alimentação nas cantinas mais acessível e mais barata, podemos abrir uma cantina comunitária. E eu acho que isso... E eu acho que isso, também criar os nossos próprios coletivos, criar as nossas próprias estruturas, criar as nossas próprias organizações desde a raiz, e este pessimismo que muitas vezes tem aqui sendo apontado nas conversas como sendo vocês são todos pessimistas, ou todas as pessoas que estão aqui a falar nestas conversas são pessimistas. Ok, somos, mas isso significa que se calhar quando decidirmos agir e quando encontrarmos a coragem e a motivação de agir, vamos criar coisas de raiz, porque já não... Porque esse pessimismo parte de uma descrença pelo que existe. Mas essa descrença pelo que existe também nos pode fazer, o que estavas a dizer, criar coisas que não são novas, porque pronto, não são novas, mas que são novas no contexto atual. E eu acho que essa descrença e esse pessimismo também podem ser positivos, de uma certa forma, se resultarem na criação de organizações e de coletivos que não têm nada a ver com o que existe hoje em dia e que praticam no dia-a-dia e que se apoiam nestas lógicas de cuidado e que fazem do cuidado não só um chavão e uma palavra que agora é bonita de mobilizar e que toda a gente utiliza, mas não uma palavra chavão, mas sim uma prática cotidiana e que fundamental na forma como agimos e como nos relacionamos e como construímos coletivos. É isso. Bem, só para... E grandes mentes pensam iguais. Tatiana, eu ia dizer... O capitalismo e o patriarcado são, por definição e por prática, a antítese do cuidado. Portanto, lutando contra com exemplos, o patriarcado, porque ensina que os homens não são cuidadores, a não ser do seu colega de equipa de futebol ou do ténis, e só podem chorar se magoarem. O capitalismo, porque cada vez mais a sociedade capitalista nos exige mais tempo, e concordo com o que disseste, Catarina, o tempo é precioso para o cuidado, nos exige mais tempo, nos exige que estejamos mais horas no trabalho, mais fins de semana, e as redes sociais e os WhatsApps vieram-nos pôr, isto é uma luta minha, que é de acabar com isso no mundo. Não, a maior parte dos grupos do WhatsApp, não no nosso, mas de trabalho, exigem-nos fins de semana e o tempo para estar ali. Portanto, o capitalismo e o patriarcado são antítese do trabalho, do cuidado. Se queremos ser subversivos, foi complicadíssimo para mim isto. Sou um bocado belfo, se fala assim, exatamente, eu posso falar assim, subversivo. Se é subversivo, então, lutar contra isto é, por inerência, ao lutar contra o patriarcado e contra o capitalismo, estamos a cuidar e estamos a ser subversivos. Disse sem... Eu não quero terminar. Não eu agora finalmente consegui ter a pergunta final, mas a pergunta final é pessimista. As respostas são otimistas. Ok. Basicamente,
temos um manancial de conceitos para mobilizar e que usamos o conceito de cuidado para tapar alguns desses conceitos. Há bocado falaste de cuidado e estavas a falar de solidariedade internacional. E penso que em todas as conversas utilizávamos o conceito para tapar, para servir de guarda-chuva para muita coisa que tem a ver com a resistência. E a minha pergunta final, que não deveria ser a pergunta final, deveria ter feito logo ao início, mas só agora consegui chegar lá, é se estamos a utilizar o conceito de cuidado, porque neste contexto de individualismo, de capitalismo tardio, já avançado, já a morrer, já não conseguimos conceber a resistência senão também como uma forma paliativa de resistência. E pronto, se isto tem a ver com a descrença total na transformação do sistema. Não, a resistência é a última a morrer. Eu tenho 52 anos de resistência e acho que não vou parar aqui. E acho que é super... ao contrário, estás a ver? De 25 a 52. Portanto, acho que... acho que essa... Assim, nós podemos ir abaixo. Temos direito a estar cansadas. Temos direito a dizer agora não quer saber nada. Mas é o facto de existirem resistências que faz com que o mundo seja equilibrado ainda. E não tem nada de paliativo. Tem de ativo, sabes? É uma postura. E essa postura, para esta sociedade capitalista que pede produtividade, ter pessoas a resistir, é um combate que tem que fazer. E não somos poucas. Poucos. Acho que por aqui, por estas conversas inquietas, passaram uma série de pessoas resistentes. Muitas, mesmo. E, portanto, pensando que cada um de nós conhece pelo menos mais 6 pessoas resistentes e que essas 6 pessoas ainda conhecem mais e mais e mais, cada um é resistente no seu micro e de certeza que faz coisas para o macro. Portanto, isto também para deixar aqui uma coisa positiva, estás a ver? Eu não deixarei de ser resistente. E se vocês me virem entrar no sistema, é porque tenho alguma coisa em mente. Pode ser. Eu lembro-me uma das convidadas da conversa do Ecologia como Cuidado, não é? Que falava sobre a ideia de que temos que lutar por dentro, e eu agora já faço parte da junta de freguesia e já consegui várias coisas. É um micro-organismo, a junta de freguesia, mas pelo menos já lá está a fazer alguma coisa, não é? Portanto, eu acredito que sim, nisso sou otimista. Obrigada pela pergunta. Senão eu saía daqui pessimista, mas acho que a tua pergunta pessimista levantou uma coisa que não. Eu acho que temos que terminar, não é? Eu acho que com esta imagem de a resistência cansa e precisamos de ser substituídas na resistência, porque às vezes precisamos de descansar um bocado. E por isso é que eu acho que temos que falar nas novas gerações, não é? Eu estava aqui a anotar quando tu falavas na resistência, a resistência paliativa, eu apontei a resistência geriátrica, já somos um bocado, percebes? Porque a resistência cansa, de facto, cansa, e portanto eu acho que esta garantia de renovação e regeneração da resistência é altamente importante. E o que eu acho que temos que deixar de usar, eu tenho dito isso às pessoas que me rodeiam, é aquela coisa estão a ver aquele conceito em inglês do backlash, do recuamos, andámos para trás 50 anos. Não, este é o futuro. Não é dizer, parece que andámos para trás. Não, isto é muito mais sofisticado. Porque lá está, tu disseste bem, isto é uma forma de capitalismo avançado. Estás a ver a capitalismo 5.0. Na verdade, o objetivo último ainda nem sequer estamos a ver muito bem qual é. É lá que estamos. E, portanto, as formas de resistência têm sim que ser reinventadas, eu acho. Têm que ser renovadas, como a Catarina referia.
E pronto, acho que devemos terminar aqui com este ponto positivo, com a geração do Sousa, do Cosme, da Catarina e a da Gabi, que vai fazer 15 anos aqui ao lado, a da Marta lá fora. E portanto, às vezes estamos um bocadinho cansadas e sem paciência, porque isto cansa mesmo, tá? Somos os resistentes geriátricos. Catarina, a última palavra tem que ser tua, não é? Minha? Sim. Que era tua. Não, a última palavra eu acho que... eu acho que tu disseste e muito bem, mas agora vou para casa pensar nisto tudo. Porque levantaram-se aqui questões que especialmente Pedro, levantaste aqui algumas questões que me ressoaram muito fortemente. E uma das coisas, o início, lembram-se da conversa com o João Maria André, que ele falava sobre a teoria da ressonância, não é? Como esta questão é tão importante que nós façamos com que as coisas ressoem, batam e voltem com outra perspectiva. E, por exemplo, eu acho que em Coimbra, sendo uma cidade que tem muitos defeitos, também tem muito boas pessoas, e provou-se com estas conversas inquietas. Vocês trouxeram aqui muita gente muito interessante. Acho que este festival também trouxe uma programação muito interessante, questões muito interessantes, e espero que possa replicar em outras atividades, em outras coisas, e portanto vamos partir com uma atitude positiva e dizer, esperemos que daqui a 2 anos cá estejamos de volta.